Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui através, né, da internet, fazendo o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma tarefa que recebemos com muito amor, mas atualmente estamos via internet. Então, me desculpe se por acaso tiver alguma falha, porque ainda não estou acostumada com esse tipo de comunicação, né? Mas o importante é que nós podemos refletir sobre o Evangelho de Jesus, né? Essa oportunidade que nos dá, o grande exemplo de Jesus, e a oportunidade maior de Kardec poder, através dos espíritos, clarear as nossas mentes, levando a uma reflexão do que realmente Jesus quis dizer. Qual o caminho a seguir para a nossa evolução? E nesse capítulo específico, né, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, aonde vamos hoje fixar no tema do o maior mandamento, nos itens 4 e 5. E a primeira reflexão que a gente faz, que como a página inicial nos mostrou, segundo Emmanuel, já todas as doutrinas falavam que deveríamos tratar melhor, amar o nosso próximo, né? Várias sociedades já falavam sobre isso, mas não existia um exemplo maior. E, através de Jesus, que veio nos dando o exemplo, falando de que precisávamos amar uns aos outros para amar a Deus. Mas os fariseus, que na época eram os doutores da lei, os catedráticos, aqueles que possuíam toda uma ostentação na palavra, na sua oratória, e que acostumavam dominar a sociedade através da sua fala, e exercia uma grande influência sobre o povo. Eram os poderosos de Jerusalém. E os saduceus também faziam parte outro grupo que não tinham religião, não faziam culto, mas acreditavam em Deus. Também já tinham lá tentado, conforme nos diz aqui Mateus, tentado Jesus, como querendo pegá-lo desprevenido na contradição de alguma lei divina antes, ou aos 10 mandamentos, ou a lei de Moisés. Então, Jesus, com toda a paciência, né, explicava a eles, mostrando realmente o significado das leis divinas. E nesse específico encontro, nesse dia aqui específico, os fariseus perguntam a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus lhe diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as forças, amar de forma em que também, junto com amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, como sendo o segundo mandamento. E ele fala que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro, a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Então, nós, inclusive, que fazemos parte de uma sociedade judaica cristã, temos desde o início do nosso conhecimento nessa encarnação
esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, de cor. Mas, realmente, analisando, primeiro, como Kardec fez, né, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? O que é Deus? Nos faz pensar que devemos amar a Deus, mas o que é Deus? E os Espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que bastaria nós sabermos disso, porque o entendimento do que é Deus está muito longe da nossa compreensão ainda. Precisamos evoluir muito mais para poder ter a ideia do que é Deus. Mas existe um axioma que fala que não há efeito sem causa. Então, conhecemos o efeito, por exemplo, na natureza. E sabemos que o que não é obra do homem é obra de Deus. Então, começamos a refletir e pensamos assim: aonde sentir Deus? Como amar a Deus? Sabemos de Deus através de Jesus. Então, se acreditamos nas palavras e nos ensinamentos de Jesus, obviamente, acreditamos também em Deus. E como é amar de todo o coração, de toda a alma e espírito? Primeiro, reconhecer realmente como o Criador, o Pai misericordioso. Compreender a vida como dádiva, as nossas encarnações, em benefício do nosso progresso. As encarnações vêm a nosso favor para que possamos nós aprendermos, evoluir, fazer da própria vida a caminhada da direção, pela observância das leis de Deus. Continuando, amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade. É agradecer diariamente por tudo o que nos concede. Quem de nós que não aprecia a natureza? Principalmente nós que moramos nesse lugar que é cercado de natureza, com esse mar maravilhoso, em que o sol, a beleza nos encanta. Quantas vezes observamos e ficamos refletindo como é belo, como isso existe, de que forma é Deus. Ao observar uma pequena flor, minuciando seus detalhes, as plantas, os animais, como eles são formados, o seu pelo, o pelo de uma onça, os detalhes que são feitos. Os animais que nós temos em casa, por exemplo, um gato, você observa o desenho que é feito, que mostra no seu pelo, as cores, o pavão, quando ele se arma. Então, ficamos encantados e amamos a Deus. E reconhecemos nele também quando estamos frágeis, sentindo nossos sofrimentos, nossas dores, nossas dificuldades, e recorremos imediatamente a Deus. Lembramos mais de Deus nas nossas tristezas do que nas nossas alegrias.
Temos que modificar essa maneira de sermos. Lembrar de Deus quando estamos alegres. Lembramos de Deus quando estamos no mar, mergulhando, aproveitando a água do mar, o sol. Então, teremos que ter realmente Deus como fonte nossa de toda coragem, de toda alegria. Mas, mesmo assim, reconhecendo Deus em todos os locais, em todos os lugares, como conseguir amar? Então, pensamos assim: como amar? O que é amar? Eu me conheço, eu me amo para poder amar o próximo? Então, em primeiro lugar, está no nosso conhecimento. Quem somos nós? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas virtudes? O que temos que melhorar para seguir as leis de Deus, para amar verdadeiramente? Que amor é esse que eu não consigo ainda sentir, mas eu desejo tanto? Então, é quando Jesus nos diz que para amar a Deus, tenhamos que amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, ele diz que esse segundo mandamento não é o primeiro, mas é o semelhante ao primeiro. Daí, nós interpretamos que, se exercitamos o amor ao próximo, vamos chegar a amar a Deus. Porque amar a Deus não é ficar louvando toda hora, não é ficar chamando o seu nome toda hora. Amar é a ação. Amar é atitude. E amar o próximo é ter atitude com esse próximo. Não é simplesmente ficar no verbo, na palavra. É necessário que realmente sintamos amor ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? São todos. O próximo é quem está próximo mesmo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. O próximo é o próximo, aonde nós estivermos. E às vezes a gente acha que esse próximo está tão longe e a gente observa mais quem está longe do que quem está perto, que às vezes está precisando muito mais de nós, porque está próximo, que está perto. Então, devemos primeiramente pensar que, primeiro, eu tenho que me amar para amar o próximo. Eu tenho que me ajudar para ajudar o próximo. Como se estivéssemos num avião e, no momento em que há necessidade de cair a máscara de oxigênio, está indicando ali, coloque a máscara primeiro em você, para depois socorrer o outro. Porque senão, não nos ajudamos e não ajudamos ninguém. Da mesma forma, nós temos que, primeiro, nos amar, nos conhecer primeiramente, nos amar, sabendo dos nossos defeitos, das nossas qualidades, valorizando aquilo que já alcançamos, possuindo a consciência daquilo que nós somos. Porque se nós não sabemos o que nós teremos que melhorar em nós mesmos, nós vamos continuar da mesma forma. Para você ir ao médico, é necessário que você perceba que você está doente, que você precisa de auxílio. Então,
Nós precisamos perceber aquilo que nós temos que melhorar para exercitar, acertando, errando, voltando, mas estamos buscando essa perfeição. Então, uma das orientações é que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber, caso estivéssemos em seu lugar. Simples assim. Uma vez um jovem falou para mim, esse jovem até meu filho, falou, estávamos refletindo sobre as relações das pessoas, né? As injustiças, as traições. E ele me falou uma coisa simples, mãe, é tão simples. É só fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Se todo mundo agir dessa forma, o mal deixa de existir, porque eu não quero mal para mim. Não é verdade? Isso é uma grande verdade. É simples, mas como é difícil. Por quê? Porque nós não nos amamos, não nos conhecemos, não sabemos o que é melhor para a gente ainda. É necessário que saibamos o primeiro mandamento, sim, mas refletir e partir para a ação. Não adianta ficarmos enclausurados nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos templos, só falando como os fariseus, só falando como todos aqueles outros que Emmanuel falou no início da página, indicando o que devemos fazer ou não fazer. Temos que agir, temos que ter atitude, na verdade. Partir para a ação. Não é à toa, né, que o nome coração tem no meio ação. Então, tudo é que nós temos que, primeiro, refletir sobre nós mesmos, o que temos de melhorar, fazer com o outro que gostaríamos que fizessem conosco e exercitar e treinar caridade, que vem agora Kardec fala no item 5. Então, mais embaixo, Jesus fala aqui, né? Mateus nos diz que Jesus falou: toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, que são mandamentos divinos, imutáveis, eternos, em qualquer época ou em qualquer sociedade. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. É o resumo do que Jesus quis falar de todas as leis divinas. Esses 2 mandamentos contêm tudo o que precisamos para a nossa evolução, como se fala, salvação do espírito. O que é a salvação do espírito? É nos tornarmos espíritos puros, evoluídos. Ontem, hoje e sempre. Essa é a lei. Não se pode amar a Deus desprezando o nosso próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que devemos demonstrar todo o nosso amor a Deus. E no livro Estude a Vida, Emmanuel, numa lição Deus e Caridade, lição 24, tem um pedacinho que ele nos fala aqui,
para nós refletirmos sobre isso. Então, ele diz assim: compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoas explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade, a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, a glória e a felicidade do seu reino. Emmanuel está reforçando o que Jesus falou. Não precisamos ficar adulando ninguém, nem Jesus, nem a Deus. Nós temos que exercitar. E no item 5, quando Kardec vem nos dizendo, junto com os espíritos, a caridade e humildade é o único caminho para a salvação. É lógico, né? Porque para sermos caridosos, temos que ter humildade. Para que tenhamos humildade e caridade, não podemos ter orgulho nem egoísmo. E quando nós nos livrarmos do orgulho, que é o pai do egoísmo, é o grande pai dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Então, conseguiremos realmente fazer a verdadeira caridade. Por enquanto, ainda sabendo desses princípios, ajudamos, damos alguma coisa ali, prestamos atenção, vamos na obra social, né? Às vezes não queremos muito, mas como já temos algum entendimento, segundo a doutrina, nos esforçamos a fazer caridade, a entender, a escutar aqueles que necessitam de um ombro, de um amparo. Fazer caridade não é só material. A caridade material é mais fácil, porque você está doando aquilo que você tem, que você pode. A caridade moral e espiritual é mais difícil, porque primeiro você tem que exemplificar. E segundo, você tem que doar o seu tempo para poder ouvir alguém que esteja necessitando de uma palavra amiga, que esteja necessitando de um amparo, que esteja necessitando realmente de um afeto, de uma atenção de alguém. Quantas pessoas se sentem tão só? Tem tudo de material, mas se sentem só, carentes, porque não tem ninguém que esteja do seu lado, até para escutar as suas lamúrias, os seus queixumes, não é verdade? E se sentem muito infelizes, mas estão com seus armários cheios de alimentos, mas lhe falta o que é mais caro, o amor. E realmente é muito difícil amar o próximo, ter esse sentimento. Como que nós vamos conseguir? Fico sempre pensando, como eu vou amar de verdade? O que é amar de verdade, né? Mas Jesus nos diz,
praticando a caridade, combatendo o egoísmo. Ensina-nos o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo. Mas geralmente fazemos ao contrário, né? Primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. E depois quem vem? A minha família, meus amigos. Agora, aqueles que eu não conheço nem aparecem na nossa lista de atenção. Precisamos modificar. Pelo exercício da humildade, libertamos do orgulho, das vaidades humanas, nos aproximamos de todos na condição de irmãos. Como compreender o defeito do outro, que às vezes nos irrita tanto, às vezes nos desequilibra emocionalmente? Como ter paciência com o nosso próximo, paciência com a nossa esposa, paciência com o nosso marido, paciência com os nossos filhos, paciência com aquele vizinho do nosso condomínio que nos provoca a todo momento. Chico Xavier, né, ele tem uma orientação muito sábia, que é quando você está para explodir, beba um copo de água para poder segurar as suas emoções, porque, na verdade, nós somos mais emoção do que razão. E como eu sempre digo, a emoção não é inteligente, a razão sim. É quando temos que dar aquele tempo necessário, não tem aquele negócio de contar até 10, às vezes precisamos contar até 1000. Porque nós necessitamos viver em sociedade. É muito mais fácil se recolher e não viver em sociedade. É fácil, porque ninguém vai nos irritar, vamos ficar na nossa concha, fechados. E aí é fácil, né? Não temos que ter paciência e ter que lidar com alguém que discorda das nossas opiniões, ter que lidar com alguém que ideologicamente pensa diferente, que o seu raciocínio perfaz uma lógica diferente da nossa. Como é difícil. Mas temos que aprender a lidar com o outro, porque nós somos seres sociais. Necessitamos desse convívio, justamente que é para aprender. Assim Deus nos fez em todos os lugares do universo. Você, observando, lendo as obras de André Luiz, ele nos retrata o plano espiritual sempre em grupo. Ninguém vai desencarnar e ficar num lugar maravilhoso, onde você fica tranquilo, descansando. Não, não é isso. Porque senão não evoluímos, porque senão não crescemos. É necessário que várias encarnações nós tenhamos condições de exercitar a caridade. Mesmo que o nosso próximo seja o nosso inimigo, devemos amar os nossos inimigos. Aí é que piora. Como amar? Se é difícil amar a quem nos quer bem, porque o verdadeiro amor não é a afetividade simplesmente, é o amor. O amor é muito maior do que uma simples relação entre duas pessoas, ou entre um grupo, ou entre uma família, é muito maior.
Nós não conhecemos ainda esse amor puro, como Jesus nos demonstrou. E o amor ao nosso inimigo requer o quê? Que aprendamos a perdoar. Como é que se perdoa? Compreendendo o defeito do outro, que muitas vezes é o nosso defeito. Aquele que se apresenta como nós, que tem as mesmas opiniões, as mesmas maneiras de ser, e que também tem os nossos próprios defeitos, ele que desejamos, então, que ele que nos incomoda, porque é o espelho nosso, né? Então, aquela pessoa que já criamos uma certa diferença, é que precisamos chegar até elas. Porque, às vezes, essas diferenças não são de agora, são de outras encarnações, de outros relacionamentos que tivemos em outras épocas. E qual é o objetivo da nossa existência? É o amor, é a felicidade. Então, Deus nos fornece todas essas experiências, todas essas encarnações, misericordiamente, para que possamos evoluir, progredir para sempre. Não é tão fácil, e não é numa encarnação, nem em duas, é que a gente vai conseguir. Porque nascemos simples e ignorantes, mas o nosso objetivo é o progresso espiritual, é o amor verdadeiro e a felicidade. Então, quando encontramos um inimigo, ao invés de desejar a ele coisas ainda negativas, né? Temos que pensar o contrário. Vamos desejar que ele seja feliz, que ele tenha uma compreensão melhor de nós mesmos, que ele possa entender de outra forma, de ter uma outra visão. Pedindo a Jesus que oriente, que o seu guia, o seu anjo de guarda esteja com ele, para que ele possa ter uma outra visão. Quando não suportamos esse inimigo em que nos faz mal, nos faz nos sentir mal, porque ainda não possuímos o amor de Jesus. Então, coloquemos na nossa imaginação, no nosso pensamento, essa criatura, esse ser, do lado de Jesus, abraçando, que imediatamente esse sentimento ruim, ele se afasta. O amor de Jesus vai fazer com que esse ser esteja numa condição melhor, como nós gostaríamos, porque nós não agradamos a todos. Às vezes desagradamos mais do que agradamos. Então criamos discórdias no nosso caminho. E precisamos também dessa compreensão, precisamos também desse amor do outro, do nosso próximo, em relação a nós, para que possamos nos equilibrar. Olha que belo! Se todos nós que vamos conseguir, quando conseguirmos ser assim, olha que maravilhoso o mundo. Realmente não deve ser nesse planeta, porque ainda predomina o mal, o planeta Terra, planeta de provas e expiações, ainda predomina o mal. Mas podemos, enquanto estamos aqui, lutar, porque melhorando a nós mesmos, estaremos melhorando ao outro e melhorando a condição do planeta, para que ele possa evoluir.
e ser um planeta de regeneração o mais rápido que puder. Quando estamos conectados com o alto através da prece, através dos nossos pensamentos, com certeza, a misericórdia divina nos auxilia para sermos melhores do que somos. E aí vamos conseguir amar verdadeiramente o nosso próximo, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, estaremos na condição maior de amar a Deus. Porque, por enquanto, nós buscamos esse amor, mas não sabemos ainda amar. Mas estamos buscando. Jesus veio até nós nos dizendo esse mandamento, nos dizendo como, exemplificando o que os outros não exemplificaram. E dizendo para nós, falando de nós, do nosso Pai, de Deus, que todos nós somos irmãos. E através de Jesus, nós sentimos Deus com toda a sua sabedoria. E André Luiz, também no livro Estude e Viva, na mesma lição, na lição 24, em que ele fala: respeite tudo. Ele nos diz assim: a vida constitui encadeamento lógico de manifestações e encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades com a influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Então, o que André Luiz nos quer falar aqui? Que nós vivemos em sociedade, que cada um tem as suas características, os seus valores, e que somos diferentes, e que nós precisamos uns dos outros. Todo mundo precisa de alguém. Vivendo em sociedade, percebemos que precisamos de todas as profissões. Nenhuma delas é melhor do que a outra. Agora mesmo que a gente se encontra nesse momento de reflexão, né? Nesse momento em que temos que parar e sermos forçados a diminuir esse valor tão grande que nós damos ao ter, ao material. E prestar atenção mais no ser humano. Então, neste momento em que todos nós temos que ser solidários, não tem outra saída. Olha como é que as coisas vêm em nossa direção, acontece para o nosso bem. Para ver se, através dessa pandemia, desse vírus, desperta em nós um outro sentimento, um outro valor, que nós
estávamos sendo levados pelo materialismo mesmo, pelo ter e não pelo ser. Então, essa situação vem nos sacudir, nos mostrando que precisamos de sempre do outro. E que um erro que se faça prejudica a várias pessoas. Um posicionamento errado de um líder nosso, da nossa família, prejudica a multidões. E que temos que prestar atenção da responsabilidade que cabe a cada um de nós nas nossas atitudes com relação ao outro. E com o exercício da caridade, nós vamos, além de nos desprender do egoísmo, do orgulho, nós vamos percebendo que não é tão difícil. As influências negativas em que o meio nos oprime são necessárias, mas que nós temos que ter a coragem de nos modificar. A coragem de dizer, não, isso está errado. Eu não posso ser mais assim. Eu tenho que buscar uma outra condição. Afinal de contas, eu sou um espírito que tem um livre-arbítrio. E se eu tenho livre-arbítrio, eu me mando. Eu não sou mandada. Eu tenho que ter a coragem de verificar que o que está errado em mim, além de nos prejudicar, prejudica o outro. E que eu não quero mais prejudicar o outro. E que eu quero que o outro seja tudo aquilo que eu quero para mim. Porque, percebam, só assim nós vamos ser felizes, de verdade. Enquanto nós vermos os nossos irmãos sofrendo, tanto moralmente, com as violências que nós vemos no mundo, com as discórdias, os conflitos, assim como a miséria material, a desigualdade de oportunidade entre uma sociedade, nós não podemos ser felizes porque nós estamos vendo o outro ali do lado, sofrendo. O que adianta estarmos num banquete, alegres com os nossos amigos, com as pessoas afins, se daqui a pouco saímos e encontramos alguém na rua, na sarjeta, drogadiços, infelizes, porque não conseguem superar as dificuldades, tanto morais como materiais. Então, devemos condenar esse ser ou compreender que ele não conseguiu. E fazer alguma coisa para melhorar aquela condição daquele ser. Não importa, não temos que julgar o que ele fez, o que deixou de fazer. O nosso dever é sempre o do auxílio, da caridade, de ajudar. Então, querido, André Luiz nos traz essa orientação, mostrando que é ilimitada a nossa evolução, que por mais que sejamos caridosos, temos que continuar cada vez mais exigindo. Não pensemos que o nosso amor ele já é maior, que não é ainda. Sempre precisamos melhorar. Aqui, em outro planeta, em qualquer lugar. Porque é infinito a nossa evolução. Busquemos, então,
O Evangelho de Jesus, que é o nosso grande indicador, né? Caminho das pedras que Jesus veio nos mostrar. Refletindo sobre o Evangelho, não tomando de cor, não falando como sabemos desde o início das nossas catequeses que passamos, né? Amar ao próximo como a si mesmo e ao outro como... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Sabemos disso desde antes de Jesus, mas temos que partir para a ação. Ter realmente o raciocínio do que precisamos para evoluir, que precisamos para verdadeiramente amar a Deus. Não é uma tarefa fácil, mas iremos conseguir, com certeza. E quanto mais desejarmos, quanto mais agirmos buscando esse caminho, mais rápido chegaremos. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que esteja sempre conosco os bons espíritos nos auxiliando, os nossos guias, que Leon Denis possa estar conosco também, assim como os nossos dirigentes, Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Erno, nos auxiliando, que é uma dádiva termos uma casa, os amigos espirituais, espíritos de escola, que estão nos auxiliando para o caminho do bem. Então, caminhemos, meus irmãos, como Leon Denis nos ensina, para frente e para o alto. Graças a Deus.